A passagem de hoje é Salmo 25, versículos 1 a 22. Vamos ler juntos. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição, e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém. Ao caminharmos pela estrada da vida, percebemos que nem sempre tudo é tranquilo, ou que só coisas boas acontecem. Às vezes enfrentamos momentos difíceis e provações. Em resumo, ninguém vive uma vida sempre tranquila e sem altos e baixos. Isso também se aplica aos que têm fé, e Davi não foi exceção. Hoje, o salmista Davi também está gemendo e orando a Deus. Vamos ler juntos os versículos 16 e 17 do texto de hoje. Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Amém. Davi clama a Deus, dizendo que está solitário e angustiado, e ora a Deus, dizendo que tem muitas preocupações em seu coração. Assim, até mesmo os homens de Deus sentem solidão e sofrem com a preocupação. É importante lembrar disso. Primeiro, o que os cristãos devem lembrar ao enfrentar dificuldades é que devem aceitar a situação como ela é. Às vezes, muitos de nós, crentes, não conseguimos aceitar as dificuldades que enfrentamos. Há casos em que não conseguimos entender. Não cometi um grande pecado. Tenho vivido uma vida de fé e servido a igreja diligentemente. Então, por que isso está acontecendo comigo? No entanto, essa atitude de não aceitar não ajuda em nada a resolver o problema. Devemos aceitar as dificuldades que estamos enfrentando como elas são, e entender a situação friamente para resolver o problema rapidamente. Davi está expressando seu coração a Deus como ele é, dizendo que está solitário e angustiado. E ele está aceitando sua situação como ela é, dizendo que tem muitas preocupações. Ele não ignora a situação, perguntando: como isso pode acontecer comigo, que creio em Deus? Ele está revelando seu coração a Deus como ele é, sem esconder ou adicionar nada aos seus sentimentos e situação. É muito importante aceitar sua situação e circunstâncias como elas são, porque é a partir daí que a recuperação começa. Segundo, o que os cristãos devem lembrar ao enfrentar dificuldades é trazer o problema a Deus rapidamente. Isso é fácil, trazer a Deus.
Isso é algo que sabemos bem. Mas muitas vezes não conseguimos fazer quando as dificuldades realmente acontecem. As pessoas tendem a lutar para resolver os problemas de alguma forma quando eles surgem. Elas ficam tão interessadas em resolver o problema, em resolvê-lo rapidamente, que acabam se afogando nele. Então, muitas vezes procuramos soluções humanas para resolver o problema rapidamente, porque a ajuda de pessoas visíveis parece mais realista do que um Deus invisível. No entanto, para resolver o problema, devemos vir a Deus. Há uma solução para o problema em Deus, e o problema só pode ser realmente resolvido se Deus o resolver. Essa frase, problema real, é muito importante. Isso porque é importante resolver a causa do sofrimento, o problema que causou o sofrimento, do que o sofrimento que aparece externamente. Por exemplo, a tragédia da destruição de Judá pela Babilônia parece ser apenas um problema de uma grande potência invadindo um país fraco. Mas, olhando de perto, havia um problema fundamental, uma causa raiz, que era a decadência espiritual de Judá. Portanto, a verdadeira solução para o problema não é uma solução política de libertação da Babilônia. A verdadeira solução para o problema é a recuperação espiritual, é encontrar Deus novamente e clamar a Deus novamente. O problema do relacionamento com Deus é a verdadeira solução para o problema. Podemos confirmar isso na oração de Davi também. No versículo 16, ao falar do problema da solidão e angústia, Davi está pedindo a Deus que se volte para ele e está orando para que ele lhe conceda a graça. Ele está olhando para a questão mais fundamental do relacionamento com Deus, em vez de simplesmente resolver o problema da solidão e resolver o problema da angústia. O versículo 18 é o mesmo. Depois de confessar, vê a minha aflição e o meu sofrimento, ele continua orando. E perdoa todos os meus pecados. Davi não está apenas olhando para os problemas que aparecem externamente, como aflição e sofrimento. Ele está olhando para o problema invisível do pecado com os olhos da fé. Assim, quando trazemos o problema a Deus como ele é, não apenas os problemas que aparecem externamente, mas também os problemas fundamentais que estão apodrecendo e que nem sequer percebemos, podem ser resolvidos. Só então a verdadeira recuperação. Finalmente, o que os cristãos devem lembrar ao enfrentar dificuldades é que devem confiar no caráter de Deus, não nas nossas ações. Vamos ler juntos o versículo 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Amém. Davi pede que Deus não se lembre dos pecados e transgressões de sua juventude. Isso não é simplesmente confessar os pecados e transgressões do passado. É um pedido para que ele não seja julgado por suas ações, sejam elas boas ou más. É uma oração e um pedido para que ele seja julgado não por suas ações, mas apenas pela misericórdia e bondade de Deus, ou seja, pelo caráter de Deus. Na verdade, essa petição é o Evangelho em outras palavras. Fazer essa petição é o Evangelho. E Deus sempre nos trata dessa maneira, porque ninguém pode ser considerado bom ou justo por suas ações. Deus não julga as pessoas por suas ações, certo ou errado, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Deus sempre nos vê e nos julga de acordo com sua própria misericórdia, de acordo com sua própria bondade. É por isso que esta palavra é o Evangelho. Davi entendeu isso com precisão. Portanto, ele não confia em suas ações, mas confia no caráter de Deus. Ninguém pode se exibir por suas ações, porque todos são pecadores e todos são cheios de falhas. Devemos confiar no caráter imutável de Deus em qualquer situação. Mesmo que haja aspectos decepcionantes em nós, Deus não muda seu coração por causa disso, por causa de algum aspecto em nós. Mesmo que não haja nada além de deficiências em nós, Deus não muda ou muda de ideia imediatamente por causa disso. Ele espera com compaixão e misericórdia. E ele vem para nós, nos observa e intervém em todas essas coisas para nos mudar com essa compaixão e misericórdia. Para resolver nossos problemas,
e para nos dar uma verdadeira recuperação. Amados irmãos, vocês sabem o que o orador Davi está fazendo várias vezes no salmo de hoje? É olhar para Deus. No versículo 1, ele confessa: A ti, Senhor, levanto a minha alma. E no versículo 15, ele confessa: Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Enquanto orava, Davi estava olhando para Deus. Que vocês, que estão olhando para Deus nesta manhã, sejam abençoados em nome do Senhor. Mesmo que o sofrimento me cerque e as dificuldades me cubram completamente, o olhar de Davi não permanece no sofrimento, nas dificuldades e nos problemas. Ele está mudando seu olhar e olhando para Deus. Quanto mais difícil for, mais devemos olhar para Deus. Se olharmos apenas para os problemas quando for difícil e desafiador, será mais difícil sair deles e acabaremos nos afogando neles cada vez mais. Quando tentamos orar e olhar para Deus, os problemas podem ser resolvidos aos poucos. Amados, nós que cremos em Deus também podemos enfrentar dificuldades e sofrimentos às vezes. Mas não precisamos ficar muito desapontados ou muito frustrados, porque temos um Deus a quem podemos orar e nos apegar. A vida de nós, crentes, não é uma vida sem sofrimento, mas uma vida onde há um lugar para olhar em tempos de sofrimento, um lugar para fugir e um lugar para se apoiar em tempos difíceis. A vida de nós, crentes, é precisamente esse tipo de vida. Vamos olhar para Deus. Que todos nós recebamos novas forças de Deus olhando para Deus, não para os problemas, e vivamos este dia em vitória com essa força em nome do Senhor.